A Nobara tá oficialmente de volta e o Sukuna foi finalmente derrotado, só que isso não significa que acabou pro Rei das Maldições. Calma, meu jovem precoce, vem comigo que eu vou te explicar tudo que aconteceu, tudo que rolou nos spoilers do capítulo 267 de Jujutsu Kaisen. Fala galera, tudo certo? Eu sou o Wesley, você está no Fator Nerd. Galera, olha só, sem muita enrolação, já deixa o like aí, vai, é pra me ajudar, deixa o like aí, já se inscreve no canal porque eu vou trazer aqui pra vocês mastigadinho, resumido os spoilers do capítulo 267 de Jujutsu Kaisen. Então você só vai assistir, já que não vai pagar nada, dá o like aí, né meu querido? Dá o like, se inscreve no canal e sem enrolação, bora pro vídeo. O capítulo começa com Yuta e o Gojo discutindo enquanto fazem aquele treinamento de troca de corpos antes da batalha final do Gojo contra o Sukuna. O Yuta pede pro Gojo dar o dedo final do Sukuna, o último que faltava, que inclusive o próprio Sukuna suspeitava que o Gojo estava na posse dele, para que a Rika pudesse comer e assim o Yuta conseguisse copiar a técnica do santuário do Sukuna. Só que o Gojo se recusa a dar o dedo pro Yuta, explicando que mesmo que o dedo final do Sukuna possa cumprir o requisito para copiar a técnica que o Yuta precisa, ainda não seria suficiente para analisar as informações da técnica do santuário. O Yuta concorda com isso porque mesmo tendo copiado a fala amaldiçoada do Inumaki, ele ainda precisava de algumas contribuições ou explicações que o próprio Inumaki dava para ele. E então o capítulo traz uma informação nova, uma informação inclusive muito importante, tá? O Yuta diz que o requisito para copiar uma técnica amaldiçoada é fazer a Rika consumir uma parte do corpo do feiticeiro. A quantidade e qual parte do corpo do feiticeiro precisa ser consumida depende justamente do feiticeiro e da técnica que ele quer copiar. O Yuta continua dizendo que se ele quisesse copiar uma técnica amaldiçoada forte, a Rika precisaria consumir uma parte do feiticeiro Jujutsu que é fatal para ele. Só que ele ainda acrescenta dizendo que mesmo que não seja uma parte fatal do corpo desse feiticeiro, ele consegue cumprir o requisito da técnica usando um voto vinculativo para limitar o uso da técnica copiada. O Yuta continua dizendo e explicando que quando um feiticeiro regenera a parte do corpo que a Rika comeu, ou seja, ele usa a técnica amaldiçoada reversa, a partir desse momento que essa parte que foi consumida pela Rika é regenerada, o que a Rika comeu desse feiticeiro se torna inútil e ele não consegue mais cumprir o requisito para continuar copiando essa técnica amaldiçoada. O Yuta diz que ele usou os braços do Inumaki e da Hana porque foi determinado que eles não poderiam mais curar os seus braços usando técnica amaldiçoada reversa. Ou seja, galera, nesse capítulo nós tivemos informações muito importantes dadas, adicionadas, né, sobre a técnica amaldiçoada do Yuta, o que pra mim dá uma nerfada nessa técnica dele, não que ela fosse quebrada, mas essas informações que foram adicionadas agora que não existiam, pelo menos publicamente pra quem lê Jujutsu, elas dão uma nerfada até que considerável na técnica do Yuta, hein? O capítulo continua com a Mei perguntando pro Yuta se ele tá ciente da ressonância do Yuji e do Sukuna por causa do todo. O Yuta diz que sabe sobre isso e é por isso que eles vão executar esse plano antes de lutarem contra o Sukuna. Eles vão informar o Yuji apenas o mínimo necessário. E aqui, galera, é uma coisa que não faz o menor sentido pra mim. Vamos lá, eu vou explicar pra vocês. Começando pelo plano do todo de não contar o que eles estariam fazendo ali pro Yuji, com medo, com receio que o Sukuna descobrisse. Beleza, eles estabeleceram isso, certo? Só que no capítulo 266, o famigerado capítulo passado, o Sukuna foi pego de surpresa com a falta de mais um dedo do Yuji. Agora me explica uma coisa, se o medo do todo e do restante dos feiticeiros ali era do Sukuna descobrir através da mente do Itadori, cara, qual é a lógica dos caras irem lá pegar o dedo do Yuji, arrancar mais um dedo do Yuji e o Sukuna não ficar sabendo disso? Se o Sukuna não ficou sabendo disso, que era uma parte importantíssima do plano deles pra derrotar o Rei das Maldições, cara, pô, não faz o menor sentido todo querer esconder que ele voltaria pra aquela batalha, cara. Pelo menos pra mim não faz o menor sentido, mas eu posso estar errado, né? Comenta aí o que você achou disso. Então o capítulo continua com o Yuta dizendo pro Yuji que mesmo que ele não consiga, no caso o Yuji não consiga usar as técnicas do Sukuna naquele momento, as técnicas do Sukuna já estavam cravadas no corpo do Yuji, como o nosso querido Gojo disse lá no começo do mangá. E, inclusive isso foi confirmado pelo Yuta
Yuta, que segundo ele, o Gojo passou ali, fez um raio-x com 6 olhos no corpo do Yuta e descobriu, já percebeu que ali já estavam as técnicas cravadas do Sukuna. Então aconteceu aquilo que o Gojo queria que acontecesse. E de volta pro presente, no capítulo 267, o Sukuna percebe que o Yuji tá sem mais um dedo, além daquele dedo que o próprio Sukuna arrancou do corpo do Yuji para se transferir pro corpo do Megumi. Ou seja, isso aqui é uma continuação direta do capítulo passado, né? Então o Sukuna percebe que o Yuta blefou. Todas as teorias que disseram, inclusive a gente disse aqui no canal no último vídeo, não sei se foi no último vídeo ou foi respondendo algum comentário de vocês, era uma possibilidade muito grande isso acontecer. E realmente aconteceu. Já que as técnicas amaldiçoadas do Sukuna estavam cravadas no corpo do Itadori, ele ter dado um dedo dele pra Rika comer transferia indiretamente as técnicas amaldiçoadas do Sukuna pro Yuta. Só que esse capítulo também explica o porquê que a proficiência do Yuta com as técnicas amaldiçoadas do Sukuna não foi tão boa assim. O próprio Gojo diz no começo desse capítulo o motivo disso. Mesmo que o Yuta copiasse as técnicas, ele precisaria de umas informações extras ali para poder, extrair ao máximo da técnica amaldiçoada que ele copiou. Então o capítulo continua mostrando agora a Utahime e o Gakuganji, e eles estão presentes naquele local onde o dedo final do Sukuna tá preso, selado, né? Respondendo a dúvida pra gente que ficou do último capítulo de onde seria aquele local. Então o velho Gakuganji pergunta se o dedo do Sukuna, um objeto amaldiçoado de grau especial e que é praticamente indestrutível, a gente viu isso no começo do mangá, o próprio Gojo explicando que aquele dedo ele era impossível de ser destruído. O Gakuganji pergunta se esse mesmo dedo pode ser penetrado por aquela técnica. Então a Utahime diz que através de um voto vinculativo, onde removendo o objetivo de destruir o objeto amaldiçoado e focando somente em aplicar o efeito da técnica, talvez a Nobara consiga. Só que a Utahime ela demonstra uma preocupação muito importante com a própria Nobara, galera, porque ela diz que a Nobara acabou de acordar, e isso é uma informação muito interessante, tá? Então o capítulo corta pra Nobara dizendo o seguinte: sorriam, meninos. E de forma oficial, Nobara Kugisaki tá de volta, depois de não sei nem quantos capítulos ela tá de volta. E eu tenho meus 2 centavos pra acrescentar, galera, sobre essa volta da Nobara agora. Primeiro, galera, eu tenho a minha opinião sobre a volta dela e eu não vou mudar isso só porque, poxa, foi legal ela ter voltado, não. Eu disse no vídeo passado que eu não queria que isso acontecesse porque, cara, eu acho que tiraria o foco do Itadori. E mais uma vez, foi o que aconteceu, né, cara? Tirou o foco do Itadori. Ele é o protagonista que não tem protagonismo quase que nenhum. E mais uma vez, do pouco protagonismo que ele tem que dividir com outros personagens, cara. Isso assim, não me incomodou, mas eu não gostei. Ou se era pra ter acontecido, acontecesse de uma outra forma. E isso é o gancho pro segundo ponto do que eu quero dizer. A volta da Nobara agora, logo depois que o GG anunciou que a gente só teria mais 5 capítulos de Jujutsu Kaisen, eu acho que ficou ofuscada. Se o GG tivesse trazido ela no capítulo retrasado, por exemplo, cara, teria todo um alvoroço e um foco total nisso. Poxa, seria aquele momento pra internet explodir. Pô, a Nobara voltou, cara. Pô, da hora que tal, toma esse plot aí. Mas não, cara, ficou ofuscado porque o GG anunciou que Jujutsu vai acabar nos próximos 5 capítulos. Então, ficou meio meh. Pelo menos é a impressão que fica pra mim. Muito conveniente, né? Ela voltar agora, já que a técnica amaldiçoada dela da ressonância é meio que uma inimiga mortal, natural, do Sukuna na atual situação, por exemplo. Então é muito conveniente a volta dela agora. Só que isso tem uma explicação, né? A própria Utahime tá preocupada porque a Nobara acabou de acordar. Isso significa que a Nobara, mesmo tendo sido curada, ela tava em coma de alguma forma. Então é uma desculpa pra ela ter voltado só agora. Só que, sinceramente, cara, é como eu falei, perdeu a força esse retorno dela pra fazer a internet cair abaixo e quebrar. Porque, véi, não me parece algo que tava realmente ali planejado. Sei lá, é uma impressão que eu tive e mais uma vez eu posso estar errado, é minha opinião. Deixa nos comentários aí o que você achou do retorno da Nobara. Então a Nobara dá aquela marretada do Thor, usa a ressonância no dedo final do Sukuna. E cara, isso aqui eu vou ter que confessar, tá? Ficou bom pra um cacete, ficou muito bonito isso aqui. O Sukuna ele recebe o ataque diretamente e não foi um ataque simplesinho não, tá? Não foi um ataque cachorro não, foi um ataque forte. Então Sukuna percebe que esse ataque é da Nobara, e ele diz que isso é péssimo, ele não consegue expandir o domínio dele, e que nesse ritmo, o acerto garantido da técnica amaldiçoada do Itadori
vai acertar ele. E o Yuji começa a se emocionar porque ele percebe que a Nobara tá viva, tá ligado? Então, tipo assim, ele também não sabia que ela voltaria. Na verdade, eu acho que poucos sabiam. E depois de ser acertado pela ressonância da Nobara, o Sukuna ainda foi acertado pelo desmantelar do Yuji, cara. Isso aqui foi pra fechar com chave de ouro. Então o Sukuna reage e começa mais uma vez a trocação sincera com Itadori. O Sukuna então diz pro Itadori se ele realmente achou que conseguiria tirar ele dali com aquele domínio improvisado. Ele acha que o Yuji já ultrapassou seus limites, já que ele não tá curando mais os ferimentos através da técnica amaldiçoada reversa. E como o domínio consome muita energia amaldiçoada, o Sukuna chega à conclusão na cabeça dele que o Yuji já deve também estar nas últimas. Só que não, né? O Yuji não estava nas últimas. Ele acerta vários socos na cara do Sukuna e faz o Rei das Maldições ficar surpreso com isso. E aqui, galera, a gente tem um momento incrível nesse capítulo. O Yuji diz pro Sukuna que eles vão pôr um fim nesse ciclo de maldições. Sabe o que isso aqui me lembrou, cara? Isso aqui me lembrou muito o que o Harry disse pro Voldemort, cara, antes deles terminarem a luta final lá em Relíquias da Morte. Viajei? Talvez eu possa ter viajado, cara, mas foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Então me perdoem aí, tá? O capítulo termina com o nosso querido Itadori acertando um fulgor negro, ou Black Flash, ou Flash negro, seja lá o que for, no Sukuna, cara. E o que acontece aqui é simplesmente épico. O Rei das Maldições finalmente perdeu. Ele foi derrotado. O Sukuna simplesmente apaga depois de receber esse ataque do Itadori. E o editor, inclusive, termina o capítulo dizendo: o fim de uma era para uma longa batalha. Isso significa que o Itadori derrotou Sukuna. Agora, o ponto é o seguinte, galera, o que eu queria dizer desde o começo desse vídeo. O Yuji pode ter derrotado o Sukuna, mas não significa que o Sukuna perdeu de verdade, galera. Ele pode ter apagado o Sukuna ali com essa pancada, com esse flash negro aí, só que não significa que o Rei das Maldições vai ficar inutilizável de agora em diante nos próximos 4 capítulos que restam para acabar Jujutsu Kaisen. Talvez, muito provavelmente, a gente veja no próximo capítulo quem aparecer, né? Depois de um longo jantar com Hakari, a Uraumi deve voltar aqui para socorrer o Sukuna, porque acabar nesse soco aqui, eu acho que não acabou não. Eu não sei se o GG acertou em anunciar que faltavam só mais 5 capítulos, cara. E eu não sei se só 5 capítulos vai entregar um final de qualidade. Mas, já que é isso que tem, então a gente vai estar aqui toda quinta-feira trazendo análise de capítulos, dos spoilers, né? Dos capítulos que serão lançados de Jujutsu Kaisen nessa reta final. Então, se você gostou desse vídeo, você chegou aqui até agora, já deixa nos comentários o que você achou deste capítulo 267 de Jujutsu Kaisen. Curtiu, não curtiu? Deixa a sua opinião nos comentários, dá o seu like, galera, porque olha, dá trabalho ficar pegando esses spoilers de madrugada, gravar pra vocês e soltar o quanto antes esse vídeo. Então, pra me ajudar, pra me fortalecer e me motivar também, né, dá o seu like aí e se inscreve no canal. Demorou, galera? Então até o próximo vídeo. Falou!